Opa, e aí, Marco aqui, e hoje eu tenho pra vocês mais um vídeo aqui pro canal da Tabacaria da Mata. E dessa vez eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente do meu habitual, que no caso vai ser sobre cafés. E também fazer uma relação um pouco maior sobre cafés e tabacos. Caso você queira saber um pouco mais da história do café no Brasil e como é que a gente pode fazer um café de maneira um pouco mais interessante para nossa degustação, é só ficar no vídeo. Também volto a dizer, claro que tem um disclaimer, como eu vou falar sobre tabaco, fumar é uma decisão totalmente adulta e traz riscos para sua saúde, ok? Então tenha noção que você só pode fazer o consumo sendo acima de 18 anos e saiba que todo tipo de consumo de qualquer tipo de forma de tabaco vai te causar danos, ok? Dito isso, agora sim, bora pra vinheta. Bom, então vamos lá. É nítido que o café é extremamente popular no Brasil e existem inúmeras formas, maneiras, jeitos, possibilidades de você concretizar o ato de passar o café, ou seja, além de inúmeros tipos de grãos, tem inúmeros tipos de métodos que você pode utilizar. Dito isso, eu não sou nenhum especialista sobre o assunto. Então, já que tem tantas possibilidades e tem tantos métodos que a gente possa fazer, não fique bravo comigo caso você tenha algum tipo de conhecimento superior a mim, que não acho que seja muito difícil, até porque eu sou grande parte leigo sobre o assunto, estudei bastante para falar para vocês aqui. Então, se você tiver qualquer tipo de crítica, dúvida ou sugestão sobre o café e queira complementar, é só deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber e o vídeo vai ficar ainda mais rico. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo de maneira total. Acho que é interessante a gente começar a falar sobre a história do café, porque ele teve uma relação muito forte com o Brasil, né? O café e o Brasil têm uma relação muito íntima desde muitos anos atrás, e isso acabou difundindo muito o consumo. O café, no Brasil, tem seus primeiros frutos em 1700, né? Do litoral do sul do país. Porém, ele começa a ficar mais forte o consumo e mudar de fato a economia em 1800. No Brasil, a produção do café se beneficiou muito do clima e do solo, porque eles são extremamente propícios para o plantio desse fruto, né? O Brasil tem um solo muito rico para esse tipo de coisa. Outra coisa que contribuiu também para o consumo do café aumentar no Brasil foi o fato de que naquela época o transporte de mercadorias entre o Rio de Janeiro e as zonas de mineração eram de alta intensidade, e isso fez com que aumentasse o consumo, já que parte das terras já estava desmatada, e isso facilitou a introdução das roças nesses lugares, facilitando muito o escoamento dessa mercadoria, né, que passava pelas estradas que faziam esse transporte entre o Rio de Janeiro e as zonas de mineração. Bom, então em 1800, além de facilitar muito o transporte nessas áreas que a gente estava vendo, existia um ponto interessante do café, que é o fácil método de plantio do fruto. A colheita do café é muito fácil de ser feita, ela precisa de uma foice e de mão de obra, que no caso na época era mão de obra escrava, trazendo assim um lucro muito alto para os donos das fazendas. O Brasil naquela época tinha um lucro tão alto em café e começou a exportar tanto café que isso modificou nossa malha ferroviária e também fez com que o Porto de Santos se tornasse o que é hoje, né, o tamanho que ele é. Existem vários estudos comprovando que se não fosse o café no Brasil, a gente não teria um impacto tão grande na nossa economia e várias faixas de urbanização não teriam acontecido, ou seja, várias cidades não iriam existir porque elas não estariam próximas da onde tinha de fato a colheita do café. Ou seja, o Brasil tem uma ligação tão forte no café porque ele modificou de maneira severa a economia da época. E ainda hoje tem um plantio bem grande de café, principalmente na região sul do país. Uma curiosidade interessante para provar ainda mais a importância do café nessa época é que no brasão que a gente tem na República, a gente tem de um lado um ramo de café e do outro lado um ramo de tabaco, para vocês verem como realmente foi importante para nossa cultura brasileira o café sendo produzido como foi em 1800. Bem, agora que a gente entendeu um pouco sobre a história do café no Brasil e como ela é importante, a gente pode começar a parar para perceber o que de fato a gente pode harmonizar com o café, o que harmoniza com o café. Bom, eu acho que muita gente sabe aqui que o café harmoniza muito com o tabaco, porque tem muitos fumantes que fazem a utilização do tabaco com o café, né? Quase que religioso, né? Logo pela manhã, uma xícara de café e um cigarro na mão. Geralmente é uma junção que você vê rotineiramente no dia a dia. Bom, se a gente pegar o pó do café e cheirar, a gente vai perceber uma série de aromas extremamente gostosos e agradáveis que a gente tem no café. Se a gente pegar um tabaco e cheirar, a gente também vai ter notas muito parecidas com o que a gente teria no café, né? Notas que se assemelham, o prazer, né? Eu não consigo explicar, né? Só quem fumou sabe, ou só quem cheirou o pó do café sabe, mas esse prazer que tem é mútuo, né? Nesses dois ingredientes. Então aí a gente já começa a perceber o quanto que o café e o tabaco têm em comum em termos de aromas próximos e prazer na hora de a gente utilizar esses dois produtos. Eu acho que os principais tipos de harmonização são o contraste e por semelhança. E aí que mora um aspecto interessante.
dependendo do tipo da moagem e do grão do fruto, você pode ter um café com diferentes tipos de doçor. E isso acaba caindo muito bem com o tabaco. Por exemplo, se você tiver um café com um doçor um pouco mais forte, né, ele não é tão amargo, ele é mais docinho, ele tem notas mais puxadas para esse aspecto, você pode muito bem casar por contraste com o tabaco que tenha um aroma, né, um gosto mais amargo, fazendo assim com que eles se casem muito bem e os dois tenham um gosto, né, eles se complementem, porque eles são contrastantes, né? Então um vai conseguir não anular o outro, mas sim casar com o outro, tendo essa junção interessante. Ou seja, o café vai potencializar a sua fumada. Se você utilizar um bom tabaco junto com um bom café, você vai ter uma junção muito boa, muito prazerosa para sua sessão. Dito isso tudo, agora talvez a gente passe para a parte mais polêmica do vídeo, que é como fazer um café. Ou como fazer um bom café. De antemão, eu já digo que esse aspecto é bem complexo e profundo e deixo essa discussão um pouco mais profunda e mais acalentada para as pessoas que sabem muito mais do que eu aí nos comentários, ok? Porém, para mostrar para vocês os inúmeros tipos de métodos que a gente pode utilizar na hora de passar o café e alguns tipos de processos que a gente também tem, eu vou ler para vocês uma lista aqui na minha colinha para vocês entenderem o tamanho da complexidade do assunto. Então, vamos lá. Métodos tem ebulição, filtragem, infusão, pressão, café turco, método cowboy, Beehouse Dripper, café gelado cold brew, café nitroso, Chemex, Cleaver Dripper, coador Ario V60, coador Melita Red Set Joe, filtro gotejador vietnamita, percolador elétrico, cafeteira globinho, sifão vacuum pot, coffee bag e por aí vai. Então vocês viram, né, que existe um mundo de possibilidades de fazer café. Porém, o mais difundido no Brasil é o método do café coado. Talvez ele seja o método mais difundido porque ele é muito fácil de fazer, né? Você pode pegar o café, né, o filtro de papel, e ele é muito prático. Você literalmente esquenta a água, coloca o pó de café no coador, né, passa o café, espera cair, e daí, o café coado, você joga o pó fora e faz uso da substância, né, da cafeína de maneira total. Porém, eu vou dar um disclaimer aqui interessante que, por mais que seja muito comum em várias casas, é recomendável que você não faça utilização do coador de pano, porque ele pode acabar retendo algumas bactérias. Recomenda-se muito que você faça a utilização de um bom filtro de papel, porque daí é descartável, você joga fora e você não vai ter essa possível contaminação, né? E também não gera gosto ou algo do tipo pro seu café, ok? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que tomar consciência para fazer um bom café é utilizar uma boa água, que no caso não precisa ser uma água caríssima não, mas a gente pode utilizar uma água filtrada ou água mineral, né? Fazer a utilização da água da torneira, por mais que seja mais prático ainda, deixa o café com um pouco de residual, porque o cloro ele não vai sumir na hora que você fizer, né, na hora que você for fazer a fervura do café. Ou seja, esse cloro vai permanecer e você ainda vai sentir esse gosto residual na hora que você for tomar seu café. Outro ponto interessante também, para que a gente não erre na hora do café, é utilizar uma boa proporção de água para quantidade de pó de café. Uma dica rápida para você nunca errar é utilizar 500 ml de água para 2 colheres de sopa de café. Assim você vai ter um bom café encorpado e não vai colocar nem café de mais e nem café de menos, ou nem água de mais e nem água de menos. Uma coisa também que é muito difundida é que a gente não pode ferver a água do café. E de fato, eu vi que muita gente concorda, e tem muitos especialistas que realmente concordam que não se pode ferver a água do café, né? Ele deveria ficar entre 80 a 90 graus. Porém, a gente tem que entender que a gente pode errar, acabar errando a mão, né? Porque teoricamente a gente teria que ter um termômetro. Então eu não vou bater muito nessa tecla, ok? Mas se você tiver um termômetro em casa, a faixa ideal de um café perfeito seria entre 80 a 90 graus Celsius, né? Talvez você olhando assim, você consiga perceber que ele tá quase fervendo, esse é o momento de parar. Mas eu não vou bater muito nessa tecla, volto a dizer, porque talvez você não tenha nenhuma balança em casa, muito menos um termômetro, é meio caro, enfim. É isso. E eu acho que o ponto maior de como fazer um bom café é utilizar um bom café. Um café de qualidade, né? Um café que seja moído com procedência, enfim. Ou um grão que você queira moer em casa pra ficar mais fresco, enfim. Mas eu acho que é utilizar um bom café, né? Utilizar uma boa marca de café, um café que realmente seja adequado pra sua situação, caso você queira sentir determinados gostos, pegar um fruto adequado, né? E é que nem, por exemplo, começar com um bom desenho, né? Eu desenho e se você quiser fazer um bom desenho, você não pode ter um esboço ruim, né? Do mesmo jeito do café. Se você quiser fazer um bom café, você tem que começar por um grão muito bom, né? Um grão de qualidade, para que assim você consiga seguir todos os passos e daí sim ter um café de qualidade na sua mesa, né? Se você errar muito os outros métodos, talvez você ainda consiga ter um café minimamente decente utilizando um bom café. Se você começar com um café ruim logo de cara, talvez você não tenha um bom sucesso, mesmo seguindo todos os passos corretamente. Vale a pena também ressaltar que existe no Brasil um método que é muito difundido, principalmente em padarias no Brasil, que é o método expresso. Porém, o método expresso necessita que você tenha uma máquina expresso, porque nada mais é do que soltar uma água em alta pressão
em cima do café moído. E isso não tem muito como você simular na vida real sem a máquina de expresso. Fica aqui uma recomendação, caso você queira, né, degustar um bom expresso. A Tabacaria da Mata tem uma área lá em São Paulo, daí você teria que ir pessoalmente, não dá pra comprar no site, mas é como você tem uma área muito legal, uma cafeteria muito gostosa, né? Eles também trabalham com café, né? Café e tabaco, então você pode ir lá experimentar um bom café que vai ter gente de qualidade, né? Uma boa máquina e também gente especializada pra te atender, fechou? Caso você mora em São Paulo, eu acho que é uma baita dica aí, tomar um expressinho, fumar um tabaco, vale muito a pena. E também vale ressaltar que a Tabacaria da Mata também vende o grão do café, daí sim pelo site, você pode consumir de qualquer parte do Brasil, né? Tem inúmeros tipos de produtos de café, tem inúmeros tipos de marcas, preços, você aí vai se sentir muito acolhido nesse aspecto, porque tem uma gama muito interessante, ok? Volto sempre a dizer no final dos vídeos, se você quiser ver mais produtos como esses, ver cafés, tabacos e por aí vai, é só entrar no site, né? Vai estar aparecendo aqui, tabacariadamata.com.br, entrar lá, fazer seu cadastro para ter sempre atualizações dos produtos novos que estão entrando pelo e-mail e assim consumir um produto de qualidade com atendimento muito pleno e muito bom, ok? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, por hoje é isso, até mais.